Deus é bom. Amém? Pessoal, apesar de que hoje seja um culto de oração, a direção hoje eu não vou falar sobre oração não. Amém? Eu senti essa incumbência no meu coração de uma direção diferente para nós hoje. A gente vai... Tá aqui para não esquecer, tem uma criança para consagrar, né? A gente vai estar avançando. Existem dois tipos de ministrações. Quer dizer, existe mais de um tipo. Mas existem ministrações que são direcionadas para a igreja, para edificar a igreja. Amém? Ministrações de fé. É uma ministração que te incentiva a você orar. Existem vários tipos de ministrações. Né? Ministrações que banham a igreja. Porém, a ministração de hoje não é para... É claro que te edifica, porque quando a gente faz a vontade de Deus, nos edifica. Amém? Mas a ministração hoje é um incentivo para a igreja dar um salto à frente, para a gente avançar, cumprindo um plano de Deus e um propósito de Deus como igreja. Amém? Então vamos orar sobre isso, vamos, curva sua cabeça. Glória a Deus. E ore junto comigo, diga: Senhor Jesus, me ajuda nessa noite a absorver a tua palavra no mais íntimo do meu coração, para que eu possa cumprir o teu querer e o teu propósito. Que o teu plano seja cumprido na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Pode colocar a tela aí, ó. Eu acredito, se você abrir seu coração, eu sei que você vai ser abençoado. Diga assim: nós somos uma igreja com propósito. Nós temos um propósito. Amém? Então eu preciso cumprir esse propósito. Você está dentro de uma igreja que tem um propósito. E você precisa se envolver nesse propósito. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ser somente um espectador, né? Alguém que senta e participa do culto, recebe uma palavra, recebe uma oração e vai embora para casa. É bom? É. Mas só isso agrada a Deus? Não. Eu preciso fazer algo a mais para que o propósito de Deus seja cumprido. E esse vai ser em cima desse tema. Né? Por isso que eu preparei um pequeno slide para a gente mostrar um pouquinho do propósito da nossa igreja. Pode pular o slide. Propósito da nossa igreja. Quem consegue ler ali os pontos? Propósito número 1, nós vamos frisar em um, mas eu coloquei alguns aí. Não só tem esse, tem outros propósitos. Só que veio do meu coração para eu pincelar esses e focar em um. Primeiro propósito, que deve ser, eu acho que o principal, ganhar almas com excelência. Ou seja, ganhar vidas para Jesus. Amém? Se eu faço parte dessa igreja, se eu fiz uma comunhão com essa igreja, se eu estou debaixo de uma supervisão e quero ser abençoado dentro da unção, eu preciso prestar atenção no propósito da igreja, porque eu preciso me envolver no propósito da igreja. Amém? Eu estava ali em cima meditando e veio a lembrança, vendo o desenvolver de algumas pessoas. Algumas pessoas que saíram do propósito e durante o seu período de vida, eles sofreram muito. Muitas situações desagradáveis aconteceram, muitas coisas que não era para ter acontecido e poderia ter evitado de ter acontecido, se tivesse seguido no propósito. E eu meditando sobre isso, eu disse: meu Deus, como é importante. Às vezes a gente pensa que se eu vim para a igreja uma vez, minha vida vai mudar completamente. Mas não é isso. Eu preciso seguir o plano de Deus para a minha vida. Se eu, como pai, eu seguir o plano de Deus fielmente com a minha esposa, automaticamente meus filhos também serão abençoados. E, consequentemente, a minha descendência. Vocês estão entendendo?
Então não é só eu vir um culto e acabou-se pronto. Ou então vem um mês que vem eu venho outro. Não, eu preciso. Lembra da oração aqui que eu fiz, que a gente fez? Oração, entrega e renúncia. Entrega e renúncia faz parte, irmão, de se envolver completamente com o reino de Deus. Então, esses são os propósitos da nossa igreja. Primeiro, ganhar almas com excelência. Segundo, pregar a palavra da fé. Vocês sabem que a gente tem uma linguagem de fé. A gente fala muito de fé. E a gente sempre tem esse cuidado para a gente andar, falar as mesmas coisas e ouvir as mesmas coisas, para que a gente não saia do propósito. Que é o terceiro ponto. Falar uma língua, acho que eu me atrapalhei e não coloquei o resto. Me atrapalhei ali, errei ali. Falar uma só língua. Amém? Falar uma só, ou seja, todos falando a mesma língua, todos ouvindo as mesmas mensagens e todos lendo os mesmos livros. O pastor, é proibido eu ouvir outras ministrações? Ninguém proíbe ninguém aqui. É proibido eu ler outros livros? Ninguém proíbe. Só que a gente é tão enriquecido naquilo que a gente tem, que a gente não precisa, eu acredito, ouvir outras coisas ou ler outras coisas. Que isso vai acabar atrapalhando a gente de seguir. É um dos propósitos da nossa igreja. Amém? Quarto propósito é sempre manter a comunhão, sempre estar junto, sempre estar perseverando, sempre se reunir, sempre estar prestando atenção naquilo que a igreja tem oferecido para estar junto. É um dos propósitos. Eu estou avançando porque eu estou só trazendo uma lembrança dos propósitos da igreja, para poder falar num específico. E o quinto propósito é estabelecer os grupos de conexão, que tem a ver também com a comunhão da igreja. Quem sabe o que é os grupos de conexão? Os grupos de conexão são os grupos espalhados na cidade. Nós já temos aí, eu acho que eu acredito, uns 7 grupos de conexão. Não é verdade? Mais ou menos, é isso? Acho que é 7 grupos de conexão. E um dos propósitos é avançar nos grupos de conexão, espalhar os grupos de conexão na cidade, todos os bairros e no sítio. E um dos propósitos é toda a igreja estar se envolvendo nos grupos de conexão. São os pequenos grupos na casa, onde a gente adora o Senhor, onde a gente cultua o Senhor, onde a gente mantém a comunhão entre os irmãos. Amém? Amém. E o outro propósito é o quê? Promover pessoas, desenvolver espiritualmente para que elas avancem e para que elas cresçam. Mas o propósito que eu quero frisar hoje é ganhar almas com excelência para o Senhor. Pode pular aí. Eu quero que a igreja avance um degrau, irmãos. Como é que a gente vai avançar um degrau se eu não fizer nada concernente a esse propósito? Eu tenho uma obrigação, irmão. Você sabia que ganhar alma é um mandamento do Senhor? Às vezes a gente está focado em tantas outras coisas, mas esquecemos das almas. Nós fomos alcançados, mas tem pessoas que precisam ser alcançadas. Amém? E uma das coisas que a gente está pecando nessa igreja é a falta de ganhar pessoas para Cristo. Por que eu devo ganhar almas para Jesus? Primeiro, porque foi um mandato de Jesus. E segundo, porque as almas estão indo para o inferno. Então é sério ou não é? Um, porque foi um mandato de Jesus, e outro, porque as almas estão indo para o inferno. A palavra de Deus diz em Marcos 16, versículo 15. Pode colocar aí. Versão RA. Diz assim: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olhe para seu irmão, catuque ele, diga: essa pregação é boa, viu? Mude sua cara. Mude sua cara, que essa pregação é boa. Porque eu sei que o diabo vai fazer uma resistência sobre essa pregação. Para dar sono, para você não prestar atenção,
para você não ficar animado. Por quê? Porque quando fala de tratar com outras pessoas, às vezes dá preguiça na gente. Quando for benefício de promessa de prosperidade e outras coisas, para nós próprios a gente se alegra. Olha para seu irmão, topa nele e diz, deixa de ser covarde, viu? Às vezes eu olho para, é igual um pregador disse, eu disse, rapaz, é desse jeito. Às vezes a gente olha para alguém que está sentado, está com uma cara tão desanimada que dá vontade do cara parar até de pregar e ir embora para casa. É. Como é que diz, mãe? Perdeu o diabo. Quer prosperar? Olha aí para seu irmão novo e diga, ganha alma para Jesus. Aí você vai prosperar. Amém? Marcos 16:15 diz, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Certa vez, irmã Dulce estava orando, irmã Dulce está aí, tá? Ela estava orando e dizendo, ô Senhor, é para eu ir pregar o evangelho lá no Ambó, para a família da minha mãe. Era a família de sua mãe, era? Irmã Dulce estava lá pedindo a Deus uma resposta. Aí nesse dia eu tinha ido visitar a igreja da irmã Dulce. Eu não era da igreja da irmã Dulce, não. Fui visitar. E irmã Dulce disse, usa alguém, foi irmã Dulce, para falar comigo na igreja. Só que ela esperava que era alguém da própria igreja dela. Irmã Dulce não me conhecia. Se me conhecesse era só de vista. E eu conhecia a irmã Dulce só de vista também. Fui para a igreja e recebi uma oportunidade. Quando eu peguei no microfone, o Espírito Santo gritando dentro do meu coração, eu apontei o dedo com aquela voz de autoridade e li, se eu não me engano, até esse versículo, se eu não me engano. Eu disse, você está perguntando se é para ir pregar o evangelho? Eu não já disse que vá, prega o evangelho. A irmã Dulce se acabou no choro lá, não foi? Chorou, foi muito. Então é uma obrigação nossa, irmão, pregar o evangelho, ir pelo mundo e pregar o evangelho. Aí talvez você diga, mas eu não posso ir pelo mundo. Mas qual é o teu mundo? Qual é o teu mundo? Teu mundo é o teu trabalho. Teu mundo é a tua escola. Teu mundo é teu vizinho. Teu mundo são as pessoas que estão próximo de você. Esse é seu mundo, irmão. Amém? Eu devo pregar o evangelho, anunciar o evangelho e anunciar Jesus para essas pessoas. E eu não posso me intimidar. Claro que eu não vou ficar insistindo. Porque às vezes eu digo assim, às vezes a gente calado prega mais do que falando. Ou seja, o bom testemunho às vezes prega mais do que falando. Porque é assim, mas quando eu digo isso, fale menos e dê mais testemunho, eu não estou dizendo que não é para você não falar de jeito nenhum. É para você falar. Agora, de que adianta você lá fora se prostitui? Né? Você lá fora tem um péssimo comportamento. Você lá fora compra e não paga. Você lá fora mente que como um desgraçado velho. Aí fica querendo ganhar pessoas para Jesus. Se ganhe primeiro. Se ganhe primeiro para querer ganhar os de fora. Entendeu? Eu primeiro tenho que ter, claro, um compromisso com Jesus. Um bom compromisso com Jesus. E o segundo papel, irmão, eu não posso esmorecer. Irmão, o segredo da sua... Sabe por que tem muita gente com depressão? Porque aceitou Jesus, a alegria veio no seu coração, foi renovado, foi restaurado, mas não faz nada para ele. Você não precisa de um púlpito para pregar o evangelho. Seu púlpito é lá fora, seu púlpito é na escola, seu púlpito é no trabalho, seu púlpito é onde você tem a oportunidade de falar o evangelho. E você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo vai te inclinar a pessoas para você falar de Cristo para elas.
Saiba ver o momento certo para que você possa falar de Jesus. Mas eu preciso falar de Jesus. Diga, eu preciso falar de Jesus para outras pessoas. O Espírito Santo vai dizer a você, você vai sentir, ter a sensibilidade no seu coração, o momento certo de você falar. De testemunhar da sua vida. Mas eu não sei falar. Fala do que Ele fez na sua vida. Fala do que Ele está fazendo na sua vida. À medida que você falar, as pessoas vão começar a ser tocadas pelo Espírito Santo. Amém? E elas vão desejar aquilo que você tem. Tanto vendo. Às vezes a gente gasta mais tempo falando negativamente das coisas que estão acontecendo para as outras pessoas, em vez de estar falando fé, falando do que o Senhor faz e do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Porque a gente precisa ganhar alma para Jesus. O arrebatamento está chegando, irmão. Jesus está voltando. E a gente está perdendo tempo. Amém? A gente precisa fazer algo a mais, precisa acelerar. As pessoas estão indo para o inferno. O inferno não é brincadeira não, irmão. Nós não podemos ser egoístas. Amém? Não podemos ser egoístas, aproveitar a oportunidade. Eu queria até passar um vídeo. Eu esqueci de colocar um vídeo de David pregando o Evangelho. Como foi, David? O que foi que aconteceu lá? Teve essa experiência. Lá em São José do Egito, foi? Vem aqui. Aí Joana Dark postou aquele vídeo, eu digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Foi uma oportunidade que tivesse, foi? Rapaz, o pastor nem me informou. Foi lá na fila da Caixa, lá em São José. Estava na fila do banco, né? E muita gente reclamando do calor, reclamando da fila, que teve os 200, né, do pé de meia do povo. Aí pronto, aí a fila estava chegando lá naquele banheiro, lá depois da escola, não sei se vocês sabem, muito longe. E as pessoas reclamando do calor, reclamando da demora, reclamando da má organização, só murmuração. Aí eu só ouvindo, né? Aí eu digo, rapaz, é uma oportunidade de eu falar os lados bons. Aí eu comecei a falar, mas pense bem, você está na sombra ou está no sol. Aí eu fui e falei, pense bem, você vai tirar 200, você vai ganhar 200, seu filho vai ganhar 200. Aí eu fui falando os lados bons. Aí quando eu entrei nesse lado bom, aí eu empurrei logo em Jesus. Comecei a falar logo de Jesus, que Jesus tinha morrido por eles, naquela cruz, tinha pagado realmente um sofrimento. Tem um vídeo aí, Joana Dark? Tá baixando, coloca aí. Pronto. Aí eu fui e falei de Jesus, que Jesus tinha realmente passado por um sofrimento, tinha morrido por eles. E se eles crescem e reconhecessem que Jesus era Senhor, quando eles morressem, eles iriam ser salvos. Teve até uma mulher, quando eu parei, ela falou, vá meu filho, fala mais um pouquinho de Jesus que está ficando bom. Foi. Aí eu fui e continuei. Falei sobre o céu, falei sobre o inferno. E falei sobre Jesus, né, que é o principal. Amém. Glória a Deus. Coloca ali, desliga aí, por favor. Enquanto eles colocam ali, vamos terminar de ler esse texto. Marcos 16:15, Jesus disse, por todo mundo prega o evangelho a toda. Aí no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado, irmão. Então, a parte nossa é falar. Se a pessoa vai crer ou não, se ela endureceu o seu coração e não creu, você está inocentado daquele sangue. Agora, aí daquele irmão que Deus está inclinando para ele falar do evangelho para alguém, ele tem se acovardado. Olha o que a Bíblia diz, irmão, eu estou falando de coisa séria. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, na versão NTLH, não precisa abrir aí não, vá abaixando o vídeo aí. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, porque o ímpio é aquele que não se converteu. Ele está condenado ao inferno. Você está vendo a gravidade disso? Quem não se converteu a Jesus de coração já está condenado ao inferno. A salvação da alma da pessoa vai depender da sua convenção, da sua entrega a Jesus.
A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então não adianta só eu orar pelos perdidos. A Bíblia diz: ide, eu tenho que ir aos perdidos. Eu oro, mas eu vou. A igreja Verbo da Vida não pode ser covarde. E também não pode só esperar no pastor. Quando se fala de igreja, está falando de toda a igreja. O pastor ele vai direcionando, ele vai... Eu me tranco muito no quarto para me consagrar, para ir alinhando e conduzindo a igreja. Amém? Mas a igreja pega junto para fazer a obra. Aqui dentro tinha pessoas que tinham um sorriso no rosto porque pregavam o evangelho no passado, não perdia a oportunidade. E o sorriso foi embora. E por que o sorriso foi embora? Reflita, porque antigamente você era uma coisa e hoje você é outra. Você precisa voltar a ser quem você era. Aquele mesmo amor que você recebeu no começo, você não pode deixar esfriar não. Ficar com aquele papinho, primeiro amor, esquece isso, vamos avançar, irmão. Topa de seu irmão e diga: o primeiro amor tem que continuar, não existe isso de acabar não. Ezequiel 3,18 diz: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá. Ou seja, você está condenado ao inferno. E você não avisar, olha o despertamento, Deus está dizendo, e você, diga: e eu, top em você. Coloca aí Ezequiel 3,18 na NTLH. E você não avisar, diga: e eu não avisar, e eu nada disser para advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, e esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Colocou aí, achou o texto? Eu quero que você leia para você ver a gravidade. Vamos ler de novo? Todo mundo. Quando eu disser ao ímpio, 18. Ah, tá, na NA. Deixa eu colocar aqui, porque eu li na NA. Mas está parecido. Glória a Deus. Achei. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, tá assim? E você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal e assim salve a sua vida, ou seja, ele está falando de evangelizar. Se eu não falar do amor de Cristo, presta atenção, ele morrerá como pecador e você será responsável pela morte dele. Aí eu te pergunto, você quer ser responsável por uma alma que foi perdida? Quem quer ser responsável? Olha para seu irmão e diga: fala do amor de Cristo. Não perca tempo. Agora volta lá para Marcos 16, versículo 16. Na RA. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será o quê? Condenado. Mas eu fiz minha parte, eu avisei, eu falei, eu preguei. Claro que eu preciso ter sabedoria. Eu não vou chegar para uma pessoa e dizer: se tu morrer tu vai para o inferno. Eu preciso ter a sabedoria de Deus para falar de Jesus. Glória a Deus. E Jesus nos dá a capacitação, as ferramentas para que o evangelho seja pregado. Eu preciso crer nisso. Eu preciso usar a minha fé naquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz no versículo 17. Vamos ler junto aí. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Diga: eu tenho autoridade para expulsar os demônios e pregar o evangelho. Porque vai haver ocasião, irmão. Talvez alguém diga assim para você: vê que você é um cristão, você é um crente, um servo de Deus, e ele admira você,
E ele disse, você podia ir em casa orar pela minha família, e de repente você começa a orar na casa daquela pessoa e algum demônio se manifesta ali. O que é que você faz? Expulsa aquele demônio. Porque são a ferramenta que Deus deu ao crente, no nome de Jesus, para pregar o evangelho. Agora imagine, irmãos, pregar o evangelho depois de você expulsou um demônio. Fica mais fácil ou não fica? Pregar um evangelho quando você orou por uma pessoa e ela foi curada. Às vezes, irmãos, a gente tem a oportunidade de orar pelas pessoas e a gente se sente incapaz. Quem já passou por isso? Você parece não tão animado, não, irmão. Quem já passou por isso aqui? Eu visitei a casa da mãe de Joaci. Sabe o nome dela, Daniela? Francisca. Isso tem o quê? Eu acho que tem uns 7 anos, eu acho. Ou mais. Começo do casamento, faz muitos anos. Eu fui levar uma feira na casa dela. Na época, eu não sei se o pai pediu. Eu não sei também se eu trabalhava com o pai, não me lembro. Mas eu fui levar uma feira. Quando eu cheguei na casa dela, ela estava deitada, acamada, e estava só os esqueletos, né? Só os ossos. E ela não estava tão fragilizada, essa mulher, que ela não conseguia mexer o rosto. Assim, tão frágil, ela olhava assim só, mas ela me conheceu. E estava eu e um rapaz nesse dia. E ela acamada, né? Dada ali como morta. Aí o irmão Betinho disse, era Betinho, o irmão Betinho disse, vamos orar por ela? Eu disse, vamos. E eu coloquei o joelho no chão, e pus a mão na cabeça dela, e fiz uma oração, irmão. Eu me senti impotente diante daquela situação. Mas o bom é isso. Porque quando você se sente impotente, aí é que Deus age, irmão. Para mostrar que não é você, mas é Ele que faz a obra. Através das suas mãos. E quando eu coloquei o joelho no chão, eu impus a minha mão sobre ela, para você ver. E às vezes você vai orar por uma pessoa, você se acha o dono da cocada preta e não acontece nada. Mas nesse dia eu pus a mão e coloquei o joelho no chão, clamei por a vida dela. E eu só fiz me levantar, tive uma sensação muito boa. E quando eu me levantei, eu me lembro de uma palavra que o irmão Betinho disse assim, se eu não me engano foi assim, Deus operou. E fomos embora para casa. Passado alguns dias, eu não sei se foi 30 dias, Deus restaurou a saúde daquela mulher completamente. E quando eu passei em frente da casa dela, estava a mulher sentada na calçada da casa. Ferramentas que Deus nos dá para pregar o evangelho. Agora olha para sua irmã e diga assim, eu vou te dizer uma coisa. Se você se entregar ao Senhor Jesus e se render ao plano dele e obedecer e começar a fazer para ele, saiba de uma coisa, ele vai cuidar da sua vida, dos seus filhos, da sua casa, em nome de Jesus. E no momento de mais opressão que o diabo se levantar, que vai ter dias que a gente está debaixo de uma opressão, querendo desistir de tudo, parece que é uma opressão grande, saiba de uma coisa, é nessa hora que Deus vai estender a mão sobre a sua vida, porque Ele está lembrando do que você fez e renunciou por amor ao evangelho dEle. Amém? Olhe de novo para seu irmão e diga assim, saiba de uma coisa, que Deus paga bem. Deus é um bom pagador. Deus é um bom pagador, irmão. Glória a Deus. Diga, eu faço parte dessa obra. Eu faço parte desse reino. Diga, e eu vou ser um diferencial nessa cidade em nome de Jesus. Agora eu queria pedir uma coisa, irmão. Valorize a obra de Deus. Valorize a igreja que você tem. Se entregue mais, irmão.
Seja um daqueles que é o primeiro a chegar na igreja. Não é um daqueles que chega atrasado, não. Seja um dos que chega primeiro. Chega um dos que chega primeiro e procura as cadeiras da frente para sentar na frente. Eu sei que não vai dar para tempo todo mundo sentar na frente, né? Vai ter que alguns sentar atrás. Mas seja um que você ama tanto a obra do Senhor, que você se entrega completamente. Você se envolve. Você se envolve. Eu quero me envolver. Seja um que diga assim, Senhor, eu quero me envolver. Eu quero me envolver na sua obra. Eu não quero ser só um espectador. Eu não quero só sentar no banco. Eu quero fazer alguma coisa, Jesus. Alguma coisa. Sabe por que tem muita gente que Deus ainda não levantou? Porque Ele quer um microfone, um púlpito. Não, comece fazendo as pequenas coisas. Faça igual o baterista Lucas quando chegou na igreja. Ele não chegou e começou a tocar na bateria, não. Ele chegou por aqui, foi ficando por aqui, assistindo os cultos, participando dos cultos. O Espírito Santo disse a ele, vá lá no pastor e peça para limpar a bateria. Só para limpar os instrumentos. E ele chegou e falou comigo, está feito, pode limpar. E ele começou a limpar os instrumentos. Chegava mais cedo para limpar os instrumentos. Ele coloca, se possível, dinheiro do bolso para estar aqui. De Brejinho para lá. Hoje, graças a Deus, a igreja oferta na vida dele. E tem pessoas aqui em Itapetim, que estão aqui em Itapetim, tem dificuldade de congregar na sua igreja local. Chegou até a abandonar o emprego para poder tocar aqui. Hoje Deus retribuiu ele com muito mais em nome de Jesus. Amém? Diga, Deus me dá ferramentas para eu pregar o evangelho. O versículo 18. Lê comigo aí, ó. Pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuser a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Agora, quando a Bíblia diz pegarão em serpente, não é? Diz assim, pegarão em serpente e se alguma coisa mortífera beber, não lhe fará mal. Se a gente olhar para os versículos anteriores, está falando de pessoas envolvidas com a obra. No versículo 15 ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Mateus 28, versículo 19. Por que devemos evangelizar? Porque é um mandato de Jesus e porque tem muitas almas indo para o inferno. Versículo 28, 19. Vamos ler junto. Versão RA também, viu? Versão RA. Quero que você leia em voz alta. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, olha que interessante. O versículo que eu li, o de Marcos, fala sobre pelo mundo pregar o evangelho. Esse já diz assim, faça discípulo. Não é só também pregar, é fazer o discípulo. É cuidar dessa pessoa. É alimentar essa pessoa. Amém? É encaminhar. É trazer as pessoas também para a igreja local. A igreja local também é um lugar de evangelismo. É um dos lugares de evangelismo. Mas não pode ser só a igreja local o lugar de evangelismo. Mas quando eu trago a pessoa para cá, eu estou encaminhando ela para o lugar certo. Amém? Agora pula o slide. Quem está aprendendo? Coloca lá no slide. Oi? Baixa o vídeo? Coloca aí o vídeo. Aí depois nós vamos para o slide.
Glória a Deus. Amém? Uma salva de palmas para ele. Talvez você pergunte, mas como é que eu vou fazer? 3 pontos o Senhor me deu. 3 pontos. Aproveitar as oportunidades, ser sensível à direção do Espírito Santo e com os nossos recursos. Cumprindo esses 3 pontos, eu evangelizo com excelência. Eu ganho almas para Jesus. Sensibilidade. Vamos lá. Atos 8, 26. A Bíblia diz, presta atenção, de um homem chamado Filipe. Se eu ler os versículos anteriores, pode colocar na NAA mesmo, viu? Se eu ler os versículos anteriores, eu vou encontrar Filipe pregando para uma multidão de pessoas. Ganhando almas, expulsando demônios, pessoas sendo curadas. Mas de repente, a Bíblia diz que um anjo do Senhor aparece para Filipe. Vamos ler aí o versículo 26. Pode ler junto comigo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Versículo 27. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro. Ele tinha vindo a adorar em... Eu senti a necessidade de falar isso, irmão. De trazer essa consciência à igreja, para que a gente venha fazer mais para o Senhor. Amém? Aproveitar as oportunidades para falar do amor de Cristo. Não só orar, mas aproveitar as oportunidades para falar do amor de Cristo. Glória a Deus. Diz em Romanos 10, 13. Presta atenção nesse texto. Pode ficar de pé, viu? A Bíblia diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para que haja salvação, precisa invocar o nome do Senhor. Olha o caminho. Jesus é o centro. Amém? Não existe evangelho sem Jesus. A gente pode ensinar qualquer outra coisa, porque a Bíblia tem muitos temas. A Bíblia fala sobre prosperidade, a Bíblia nos ensina a andar em fé, a Bíblia nos ensina sobre família. Tem vários ensinamentos na Bíblia, mas o centro é Jesus. Então, quando se fala, vai pregar o evangelho, ele tem que falar do amor de Cristo, que há salvação em Cristo. E a Bíblia diz em Romanos 10, 13 que todo aquele que invocar será salvo. E no versículo 14 diz assim: como porém invocarão aquele em quem não creram? Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? No versículo 14. Como é que eles vão acreditar se eles não ouvirem? Você sabia que um dos requisitos para Jesus voltar é pregar o evangelho? A Bíblia diz que o evangelho será pregado no mundo todo, aí Cristo voltará. Então, para que a missão seja cumprida, eu preciso pregar o evangelho. Amém? Essa mensagem era para ter gente correndo aqui. É porque a visão ainda não foi alcançada. Porque se a visão fosse alcançada, tinha gente correndo aqui. Tinha gente pulando aqui. Na verdade é porque a gente é egoísta, irmão. Se eu estivesse falando sobre prosperidade, tinha gente dançando aqui. Verdade. Era. Se eu estivesse falando de cura. Mas eu estou falando de ganhar alma, irmão. Ganhar alma, quando se fala de ganhar alma, a carne não quer não. Porque está falando de pessoas. A gente quer o bem-estar da gente. A gente quer eu, minha família. Mas quando se trata de pessoas, irmão, mas vai mudar. Eu profetizo que essa visão vai mudar nessa igreja em nome de Jesus.
Eu profetizo que essa igreja vai se mover no evangelismo. Eu profetizo que os grupos de conexão serão lugares assim de evangelizar, trazer pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Está vendo? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Existe também uma forma, irmão, de eu ajudar na expansão do evangelho. É contribuindo com meus dízimos e com as minhas ofertas. Porque o meu dízimo e minha oferta vai chegar em lugares onde eu não posso chegar. Vai alcançar pessoas onde eu não posso alcançar. Amém? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Olha que tremendo. Quão formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho e ganham almas para Jesus. Se eu não me engano, é no livro de Provérbios que diz assim: que quem ganha alma é sábio. Quem ganha alma é sábio. É porque a gente não imagina e não entende a recompensa e o galardão. O galardão é recompensa que nós vamos ter na eternidade por cada alma alcançada. Faça a sua parte. Pregue o evangelho, plante a semente e deixe Deus fazer a dele. Agora, se você vê aquele coração se abrindo, sedento, ame aquela pessoa, cuide daquela pessoa, encaminhe aquela pessoa, chame ela para tomar um café na sua casa, vá na praça com essa pessoa, amém? Assistencie ela, até ela se fortalecer no caminho do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Levante suas mãos. Obrigado, Espírito Santo. Eu te agradeço, Pai. E eu oro para que haja um despertamento, Pai, nessa igreja, Pai. Para que todos que estejam aqui, Pai, comecem a pregar o evangelho, a anunciar o evangelho. Fale de Cristo, Senhor, para outras vidas que estão lá fora. Que ande na autoridade, que cure os enfermos, que expulse os demônios, Pai. Para que nós não venhamos a ser uma igreja somente, Pai, que se reúne aqui dentro, mas uma igreja em movimento, Pai. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, assim nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus.